bem, quando o Oswaldo sugeriu esse tema, marido ideal, eu cheguei a falar para ele assim: puxa, Oswaldo, acho que a gente precisa pôr um complemento nessa frase, né? Porque pode soar como uma presunção, né? Marido ideal. Aí eu sugeri colocar 3 pontinhos, existe, né? A minha questão é que é uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma resposta. Será que existe o marido ideal? Foi interessante que, no meu discipulado, faço discipulado com 4 homens, e hoje eu falei para eles, olha, hoje nós não vamos ter o discipulado, nós vamos ter uma conexão, eu vou ter uma conexão e vocês estão convidados para participar, né? E eles entraram, alguns vão entrar ainda, um já entrou, né? E um deles colocou assim, falou assim, qual vai ser o tema? Eu falei, marido ideal, existe? Aí ele colocou assim, eu conheço 4, né? Eu falei, opa, tá bom, hein? Você conhece 4, mas as esposas podem endossar isso? Aí ele desconversou, não quis tocar para frente a conversa, né? Agora, essa pergunta ela é pertinente quando se fala se marido ideal existe. Se falasse assim, o marido perfeito existe, aí o nosso bate-papo terminaria aqui. Não, não existe o marido perfeito, porque a perfeição nós estamos atrás dela, né? Mas o marido ideal, tudo vai, e ele vai ser direcionado justamente das perspectivas que nós temos. Qual é a perspectiva que se tem? Eu estava procurando alguma coisa e pude verificar que é um filme de 1947. E esse filme de 1947, o título do filme é esse, O Marido Ideal. A única versão que eu consegui localizar é um filme inglês, mas ele fala de uma aristocracia inglesa e esse ali falando sobre qual era o perfil ideal da sociedade, como a sociedade tinha que se portar e assim por diante, né? Então, esse tema de o marido ideal não é novidade. Agora, nós vamos ver também que, para esse perfil, temos a visão do homem sobre o que é o marido ideal e a visão da mulher, né? E se nós ficarmos nessa discussão, o que o homem pensa, o que a mulher pensa, nós vamos ficar muito tempo atrás disso e não vamos chegar a uma conclusão. Eu também fui pesquisar um pouquinho na internet e tem um livro chamado assim, O Homem Ideal. Como se tornar o parceiro dos sonhos de qualquer mulher. Se você se pergunta o que deve fazer para ser mais atraente para as mulheres, a resposta é simples. Olha, então não precisa nem comprar o livro. Basta se tornar a melhor versão possível de si mesmo. Parece difícil, mas não é. Com honestidade, esforço e ajuda certa, qualquer um pode se tornar uma pessoa melhor e mais cobiçada pelo sexo oposto. Esse livro foi publicado em 2018, né? É um livro relativamente recente, né? Mas é interessante que numa apresentação do livro, uma pessoa diz assim, o livro mais inesperado do ano. O famoso psicólogo evolucionista se junta a um famoso bêbado e idiota. O resultado, um guia sóbrio, sólido e necessário, não só para namorar, como também se tornar um homem melhor. Uau, né? Quem compraria um livro que tivesse como referência um bêbado, né, um idiota e alguém que é um psicólogo evolucionista, que tem a visão de que nós somos frutos de uma evolução e precisamos evoluir. Então, sobre esse tema, sobre o marido ideal, você vai encontrar muita coisa. Se você vai procurar por aí, você vai encontrar vários aspectos, mas temos também que olhar as perspectivas das esposas sobre o que é o marido ideal, né? Talvez há uma perspectiva, ou melhor, uma expectativa da esposa, imaginando que o marido ideal é aquele marido que faz tudo. Ele é capaz de arrumar uma lâmpada,
cortar uma árvore, cimentar algo. Talvez essa é a expectativa que tenha. A segunda expectativa que se tenha também, pensando no nosso caso, das mulheres cristãs, é que ele seja um pastor ou um conselheiro. Então, ele sempre vai estar pronto para me dar bons conselhos e para me pastorear, né? E veja bem, essas questões que eu estou colocando, necessariamente elas não estão erradas, mas a questão é de expectativa. Outra expectativa também é que sempre o marido ideal é aquele que vai ser um motivador, sempre, né? Vai ser como aquele treinador de um time de futebol, está sempre incentivando o seu time a conquistar alguma vitória. Ou também é aquele que vai ser mais sensível a cada uma das necessidades. Ou talvez a outra visão é aquele que vai ser o provedor, ele é o responsável de prover todas as coisas. Outra expectativa, além de ser o provedor, ele é um protetor. Outra também, ele tem que liderar ou tem que dar o direcionamento da minha casa. E assim vai. Não vou dizer que essas afirmações são equivocadas, não, de forma nenhuma. Nós vamos encontrar base nas escrituras para cada uma delas. Mas a grande questão é quando as mulheres colocam uma expectativa de um ideal sendo esse. E eu vou mostrar para vocês, homens, né, em especial, o que a palavra de Deus fala. Então, existe essa expectativa que em si não são ruins, são boas expectativas, mas a questão é, quando se coloca uma expectativa muito alta, o que acontece logo em seguida pode ocorrer o desânimo quando você fura em alguma dessas. E com certeza, todos vocês que são maridos e aqueles que estão aqui, que não são ainda, estão aí, que são noivos, né? Você vai frustrar a expectativa da sua esposa. Isso é um fato. Isso é um fato. E ao frustrar essas expectativas, muitas vezes, pode ocorrer um certo desinteresse ou apatia por parte do marido ou da esposa, e os relacionamentos acabam sendo truncados, os relacionamentos acabam tendo conflitos e assim por diante. Uma pesquisa também que eu fui fazer na internet, eu peguei essa expectativa de talvez de uma mulher cristã que tenha para os seus maridos ou futuros maridos, mas também uma pesquisa na internet que a gente pode olhar a expectativa que mulheres, do modo geral, têm para com os maridos, tá? E essa expectativa, uma delas é que o marido seja uma pessoa inteligente. Outra delas é que tenha uma boa forma física. Outra, um bom senso de humor, para alegrá-la naqueles momentos quando a situação não está muito amigável, amistosa. Que demonstre também as suas emoções, que possa apoiá-las nas horas boas, sim, nas horas más, mas também nas horas boas. Quer que a mulher cresça no seu trabalho. E também não precisa ganhar todo o dinheiro do mundo. Essa é uma pesquisa na internet que foi feita com uma série de mulheres. Depois, se você precisar, posso passar um link para você, que elas esperam que esse sim é o marido ideal. Só que nessa mesma pesquisa tem o que é o ideal, o esperado, e o que é o real. Então há muitas frustrações. Mas, como eu disse para vocês, o meu objetivo não é falar o que a sociedade espera de um marido ideal, nem falar também, além do que a sociedade espera do ideal, do que mulheres cristãs esperam do ideal de um marido, mas sim o que as escrituras nos dizem sobre o que é ser um homem ou um marido ideal, o que a palavra de Deus diz. Esse sim é que tem valor, porque senão as nossas considerações acabam caindo num local comum. Mas quando a gente pensa na palavra de Deus, a história muda, tá? Quando a gente pensa na palavra de Deus, a palavra de Deus tem um texto que é esse o texto que eu vou conversar com vocês hoje. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com as vossas mulheres como parte mais frágil. Tratai-o com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações.
está registrada em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Quando nós olhamos para esse texto das Escrituras, vai nos dizer claramente qual é a função ou o que o Senhor espera, ou qual a expectativa que Deus tem de um marido ideal, né? E ao começar por isso, a gente pode ver que é viver a vida comum do lar. O que é viver essa vida comum do lar? Viver a vida comum do lar, a gente pode notar como ser habitar, morar junto, uma associação, uma relação entre marido e mulher, né? E essa vida comum do lar é o dia a dia dentro da residência, é o dia a dia dentro da casa. Há duas frases que eu quero citar para vocês, uma delas diz assim: queremos mudar a sociedade, precisamos endireitar as igrejas. Aí continua a frase: para endireitar as igrejas, precisamos ajustar as famílias. Para endireitar a família, precisamos endireitar os casais. Para endireitar os casais, precisamos primeiro endireitar o homem. Então, como responsabilidade que Deus coloca, é o homem que é o responsável. Assim, aqueles pontos que foram levantados no começo, né, eles fazem muito sentido, quando o homem é que precisa dessa liderança. Além disso, eu quero apresentar uma outra frase para vocês também, mostrando numa pesquisa que foi feita nesse instituto nos Estados Unidos, diz assim: quando uma criança assume um compromisso com a igreja, 2% da família se envolve juntamente com ela. Quando uma mulher assume um compromisso com a igreja, 17% da família se envolve juntamente com ela. Porém, quando o homem, um pai, assume um compromisso com a igreja, 93% da família se envolve com ele. Veja bem o papel e a responsabilidade que os homens têm nessa sociedade, mesmo sendo seres pecadores. Mesmo nós tendo as nossas limitações, mesmo nós não sendo perfeitos. Mas há essa responsabilidade. Há um desafio muito grande. Agora, a grande questão também é que o desafio de conduzir o lar, o desafio de ser esse marido ideal, talvez você vai falar para mim: mas você não conhece a minha realidade de vida. E há alguns desafios para que eu viva essa vida comum do lar, para que eu desfrute dessa vida comum do lar, que eu vou explorar um pouquinho a mais sobre essa vida comum do lar. Então, talvez você vai começar a me apresentar algumas desculpas, porque você não vive essa vida comum do lar. O primeiro deles, você pode dizer: eu trabalho demais. Eu tenho um excesso de trabalho, minha carga horária é gigantesca e eu não tenho tempo de dedicar e viver essa vida comum do lar, com a minha esposa, com os meus filhos, né? Ou só com a sua esposa, né? Outra desculpa que você pode dar: traz o trabalho para casa, computador, celular, e hoje ainda nós temos uma nova dinâmica, né? O computador entrou para ficar dentro de casa, os home office estão ocorrendo, né? Então você está vindo para trabalho para casa. Conheço alguns até que invertem, ou tentam inverter o horário para ver se conseguem trabalhar mais. Alguns vão dar uma desculpa pré-espiritual: eu tenho uma vida muito ativa no ministério, e é para o Senhor, né? Então, às vezes eu não posso fazer as coisas ou estar em casa para realizar o que a palavra espera sobre vida comum do lar. Vida comum, ou viver a vida comum do lar, não significa trocar lâmpada, viu, gente? Está incluído, mas não é só isso. Talvez outra desculpa também, você, e muitas vezes ocorre, jogos de computadores, distrações na internet, e você acaba estando dentro de casa, mas você não vive essa vida comum do lar. Outra coisa também, a vida do lar não é muito atraente, ou seja, às vezes é um campo de batalha ou um isolamento, cada um fica no seu espaço, então não é muito atraente a vida do lar. Então, quando o pessoal estava saindo para trabalhar, eu conhecia pessoas que preferiam ficar mais tempo no trabalho do que voltar para o lar. Cheia de problemas do trabalho, traz para casa muitas vezes, né? Descarrega e não tem cabeça para estar dentro de casa inteiro. Filhos não dão sossego.
Então, agora e mais, com os filhos em casa, os filhos não param de atormentar, eu quero trabalhar, a situação está cada vez mais difícil. Outra questão também que a gente pode ver, meu trabalho é tão grande, tão desafiador, que não tenho tempo para as questões pequenas do lar. E talvez você possa colocar outras desculpas nessa. Né? Diga que observe que eu coloco como desculpas, porque todos nós temos trabalho. Graças a Deus que você tem trabalho. Hoje, a maioria de nós está trazendo o trabalho para casa. Sua casa virou seu escritório. Espero que vocês também tenham uma vida bem ativa no ministério. Jogos de computador e internet não é o mal em si, mas ele serve para distração e não para um vício que transfira ou troque completamente o seu foco, que é o celular. Muitas vezes você não acha o celular muito atraente e prefere ficar no trabalho quando você estava no trabalho físico, né? Os filhos, né? Enfim, são desculpas que nós colocamos para não viver uma vida comum do lar. Veja bem, viver a vida comum no lar não significa fazer as coisas só da casa. Isso inclui isso também, mas não é só isso. Porque para isso você contrata ou chama um faz-tudo que ele vai fazer as coisas. Vida comum do lar é um pouco mais e muito mais que isso, é como o texto bíblico vai dizer. E ele apresenta o texto bíblico formas de como viver essa vida comum do lar. Até aqui você tem alguma pergunta, alguma colocação que você queira fazer? Você tem alguma pergunta? Por enquanto não, Wagner. Por enquanto não? Tá tudo tranquilo aí? Então tá bom. Formas de viver essa vida comum do lar, tá? Olhando o texto vai nos dizer, de Pedro, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Já comentei e volto a frisar, marido, ao você casar, vocês que são casados e aqueles que estão aqui que são noivos, né, você está constituindo um lar junto com a sua esposa. E você tem a responsabilidade do andamento desse lar. E aqui Pedro usa essa responsabilidade e chamando o homem a essa responsabilidade de investir tempo na sua esposa. Se o lar não anda muito unido, se o lar não está muito ajustado, a responsabilidade, se você não sabe, marido, é sua. Tenho ajudado homens há muito tempo. E muitas vezes a grande queixa deles para com sua esposa, e no fim a gente vai trabalhar um pouco e vai conversar, na realidade a queixa é ele mesmo. Está faltando para ele um envolvimento mais sério com as coisas de Deus e com a sua casa. Então, quando o apóstolo Pedro diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, ele está querendo dizer com conhecimento, que significa, em geral, inteligência, entendimento. Né? Viver dessa forma significa conhecer como tratar a sua esposa, conhecer como tratar, no caso, aqueles que têm filhos, né? Como conduzir o lar de forma a honrar a Deus. Então, é trabalhoso? Sem dúvida. Há uma frase extremamente antiga, que a gente pode olhar, que João Calvino cunhou, e ele está datado do ano de 1500, né? A gente estava quase sendo descoberto ainda. Ele escreve assim: quer conhecer a Deus é primordial e essencial para que o homem chegue ao verdadeiro conhecimento de si e dos seus semelhantes. Para você que é casado, a pessoa mais próxima de você é sua esposa. Essa sim, você tem que se esforçar para conhecê-la. E viver essa vida comum do lar significa investir, passar tempo junto com a esposa.
E quando eu falo de passar tempo juntos, é bom tempo de qualidade e quantidade. Isso faz toda a diferença. Nós sabemos que o homem, normalmente, ele se fecha e muitas vezes ele fica recluso. Mas são diferenças entre a personalidade do homem e a personalidade da mulher, mas isso não pode impedir de que o homem conheça a sua esposa. Ah, mas eu tenho dificuldade com isso, né? Então, para você ainda que é noivo, né? E você que está aí, que quer seja está namorando ainda, talvez eu não consiga fazer isso. Há dois textos que eu quero ler para você. O primeiro deles de Provérbios 19, verso 8. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem. Aquele que adquire entendimento mostra que ama a si, e quem conserva a inteligência. Então, o Senhor não é contrário a que sejamos inteligentes. Ah, mas como eu vou adquirir essa sabedoria dentro do meu lar? Como eu vou adquirir a sabedoria para conversar, para viver essa vida comum do lar com a minha esposa? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lhe improperás, e lhe será concedida. Então, veja, homens, que nós não temos muitas desculpas. Talvez você possa falar, eu não consigo viver a vida comum do lar porque eu não conheço direito a minha esposa. Então, você precisa orar ao Senhor e pedir sabedoria para poder entender e conhecer a sua esposa. E o texto bíblico é tão rico que ele diz assim, e peça a Deus que a todos dá. Deus não vai falar assim, não, eu me nego a te dar sabedoria. Ele vai dar sabedoria. E vai ser concedida. Assim, acho que o primeiro elemento é viver com sabedoria dentro da sua casa. Como você pode aplicar isso? Como você aplica esse discernimento? Veja bem, sabedoria nas escrituras, via de regra, não é conhecimento adquirido simplesmente. Sabedoria é o conhecimento aplicado às mais diversas situações. Como eu vou agir na prática? Primeiro, você já fez essa pergunta? Você conhece a sua esposa? Você pode falar, mas eu estou casado há 30 anos, 20 anos, 15 anos. Minha pergunta não é essa, quanto tempo você está com ela? É se você conhece sua esposa. Ah, mas essa pergunta é difícil de responder, vai levar muito tempo, sem dúvida. A vida inteira vai levar. Mas você tem se esforçado para conhecer a sua esposa? Ou você tem se esforçado para conhecer sua noiva, namorada? Você dá a atenção necessária quando ela fala? Quando a sua esposa, quando a sua noiva ou namorada fala, você dá a atenção que é necessária, escutando o que ela tem a dizer, entendendo muitas vezes o que ela quer dizer e a intenção que está por trás daquilo? Você sabe o que a incomoda? Ou muitas vezes você não quer nem fazer essa pergunta, porque senão você vai ter uma dor de cabeça danada, porque aí você vai falar, puxa, agora eu vou ter que ser pastor, então eu vou ter que ser conselheiro, eu vou ter que ser um médico para resolver essa questão? Será que é assim que procede? Ou será que, ao perguntar o que a incomoda, nós estamos mostrando que nós importamos em viver a vida comum do lar e nós queremos saber o que está acontecendo? E se nós não sabemos dar uma resposta, e veja bem, eu sei que muitos que estão aqui são engenheiros, a pior coisa que tem é você querer dar uma solução, porque aquele que tem cabeça de engenheiro, quando aparece um problema, ele quer dar para a esposa uma solução de engenheiro, achar a solução do problema. Não é isso, muitas vezes, que a sua esposa quer. Ela quer que você escute. Ela quer que você simplesmente ouça e ore com ela. E acompanhe ela nessa jornada de desafios. Será que você também sabe o que a deixa feliz, triste, magoada ou irritada? Será que a sua comunicação com a sua esposa é franca e aberta? Então, essas são algumas verdades que nós, homens, maridos, futuros maridos, temos que começar a pensar. Viver vida comum do lar
É muito mais do que trocar uma lâmpada. Trocar a lâmpada fica fácil comparado com isso, né? Você conhece a sua esposa, sua companheira, você dá atenção quando ela fala, você sabe o que a incomoda, você sabe o que deixa feliz, triste, magoada, irritada. Comunicação, de fato, é aberta, é franca. Creio que esse é o primeiro ponto, discernimento, ou seja, entendimento. Alguma pergunta por aí? Não, vou continuar. Se não, ou você pode usar o chatzinho também, pode ficar à vontade, tá? O segundo ponto que o texto bíblico diz é, com sensibilidade, eu considerei, que ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. O texto vai dizer que algumas versões vai trazer que a mulher como um vaso, né? Não é errado essa versão, porque se a gente olhar o texto de 2 Coríntios 4, 7, o apóstolo Paulo diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Ele está falando que o tesouro é o poder da excelência de Deus, né? O evangelho, e o vaso de barro somos nós, frágeis, limitados. E aqui o apóstolo Pedro pega essa ideia e fala consideração como algo mais frágil, a parte mais frágil. Agora, é lógico que você tem acompanhado os movimentos ditos de empoderamento, de definição da mulher como o sexo forte também, e assim por diante e tal. Não vou ter muito tempo de entrar nessas questões, mas quando isso ocorre, infelizmente, e quando ocorre o inverso também, quando os homens não são líderes dos seus lares, e quando as mulheres se, de certa forma, empoderam, sem dúvida, são distorções. Não foi assim que o Senhor planejou, não foi assim que o Senhor criou, né? A mulher tem o seu valor. A valor e essência da mulher é em igualdade ao homem. Não há a mulher é inferior ao homem de forma nenhuma. Há funções diferentes, tá? A forma de fazer é diferente, mas a essência são iguais, tá? Não há essa diferença, tá? Mas é interessante a gente notar que viver essa sensibilidade, Colossenses 3:19, marido, amai vossas esposas e não a trateis com amargura, né? Ou seja, sem falta de sensibilidade. Também Tiago vai dizer: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio para se irar. A grande maioria dos aconselhamentos que vamos fazer com casais, a grande maioria, o problema está na comunicação dos casais. O marido queixa, que fala, a mulher fala muito, e a mulher queixa que o marido não fala nada. E, por sua vez, ele não escuta o que ela fala, e, por sua vez, também, e aí começa toda a confusão. Ou são palavras mal interpretadas. Então, quando a gente pensa, a gente precisa, de fato, olhar a mulher como a parte mais frágil. E, pensando nisso, como nós olhamos a mulher como a parte mais frágil? Como nós aplicamos isso? Primeiro, como você responde? Muitas vezes as respostas são duras, são ásperas, são agressivas, ofendem muito mais do que simplesmente uma palavra pode machucar, pode ferir. E aí nós falamos muitas vezes que amamos a Deus e muitas vezes nós estamos ofendendo ao próximo ou aquela que está mais próximo que a esposa. Então, muitas vezes, como é que você responde à sua esposa, né? Talvez você tenha cargos e você tenha funcionários debaixo da sua responsabilidade, então você acha que você tem que responder dessa forma, que está equivocado também. A Bíblia nos diz como nós temos que tratar aqueles que estão, a qual a gente supervisiona. Não, e você muitas vezes tem uma tratativa equivocada com a sua esposa, né? Você responde grosseiramente,
brutalmente e não sendo algo agradável a Deus e nem a ela. Como você conversa com a sua esposa? Será que você tem uma conversa boa, saudável? Uma conversa, como diz o texto de Efésios, que vai nos dizer que a sua palavra seja sempre agradável, né? Seja uma palavra que possa produzir graça? Será que é essa a conversa? E muitas vezes não acontece assim. Como você escuta também a sua esposa? Você para escutar e tentar entender mais do que as palavras que estão sendo ditas, tentar entender o que está por trás daquelas palavras, né? Porque muitas vezes as palavras vão sair, elas vão sair de certa forma com emoções, com sentimentos, muitas vezes com ira, mas você está conseguindo entender o que está por trás daquela palavra, o que de fato ela quer comunicar, né? Nós passamos por vários exemplos assim, quando os filhos estavam em casa ainda, eram pequenos, e muitas vezes a Rose ficando com eles, e eles aprontavam alguma coisa. E quando eu chegava do trabalho, ela encontrou alguém para compartilhar, e compartilhava e despejava as informações, né? E às vezes eu também, querendo dar uma de engenheiro, querendo achar a solução rápida e direta, e aí a nossa comunicação ficava truncada, quebrada, nosso relacionamento estragava, porque eu não tinha sabedoria de saber escutar, tá? De saber o que estava por trás daquilo ali. Teve um episódio bem interessante na nossa vida de recém-casados, né? Um episódio em que nós, com muita dificuldade, conseguimos adquirir um carrinho, e ao adquirir esse carrinho, um dia a Rose saiu para trabalhar, e num balão e numa rotatória, ela olhou, viu que o carro da frente ameaçou ir, e achou que o carro não foi, né? E ela acertou o carro na traseira, no arranque do nosso carro, e o carro da frente era, na época, um Corcel 2, quebrou só a polaina de plástico, que era pequena ainda, uns 30 centímetros. O nosso carro era um Fiat Uno, né? Ele quebrou, amassou o paralama, amassou o para-choque, furou o radiador, quebrou a grade frontal, quebrou o farol, quebrou a lanterna, amassou o capô, né? Uma simples batidinha boba, né? Ficou, sem dúvida, um valor assim absurdo para nós na época, né? E foi interessante que quando a Rose veio me contar, ela me ligou, né? Naquela época não tinha ainda o celular, mas ela me ligou e falou assim: olha, bati o carro e o carro aconteceu isso. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi: você se machucou? Machucou alguém? Você está precisando do quê? Não, mas o carro, eu falei assim, não, o carro é lata, querida. É lata, tudo bem. Para nós era um sacrifício, demoramos alguns anos para pagar aquele carro, mas é lata. Agora, como é que você responde? Amassou o carro, bateu o carro de novo, né? Estragou todo o carro. Como é que tratamos as esposas? Tratamos com essa sensibilidade? Está vendo que vida comum do lar é um pouco mais do que você simplesmente trocar a lâmpada em casa, arrumar a pia, levar o lixo para a rua. Será que nós tratamos a esposa com essa sensibilidade esperada? Terceiro ponto, que eu quero destacar também: maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-o com dignidade. A palavra que é apresentada para nós aqui, dignidade, significa o preço, valor, honra, né? Será que nós tratamos a nossa esposa com a devida referência, deferência que ela merece, com a honra, né? É lógico que você não vai querer colocar a sua esposa acima do Senhor. Conheço homens que fazem isso. Está errado. Acima de tudo é o Senhor, né? Depois a sua esposa, depois os seus filhos. Mas muitas vezes nós
em algumas vezes, a gente não trata com a devida dignidade nossas esposas. E como isso acontece muitas vezes? Muitas vezes, algumas tratativas, alguns apelidos que não são adequados, algumas brincadeiras, né, que não são corretas. Comumente, eu vejo, às vezes, e quando eu estava mais envolvido no ramo de vendas e lidando mais com pessoas não cristãs, né, era muito comum as expressões que o pessoal usava, tipo freio de mão para a esposa, né, e assim por diante, mostrando que a dona onça e assim por diante, né. Será que é essa tratativa que nós pensamos ou fazemos das nossas esposas, né? E para vocês que vão se casar ainda, será que é isso que você pensa mesmo, né? Mesmo que seja por brincadeira, a Bíblia tem um verso muito rico que diz assim: diz o tolo em seu coração, fiz por brincadeira. Então, quem é tolo é que diz que faz só por brincadeira. E essas brincadeiras, muitas vezes, quer sejam apelidos, né, eles menosprezam, eles rebaixam, comentários equivocados sobre a sua esposa, acaba menosprezando e ridicularizando. Como é que você tem tratado a sua esposa? Às vezes, na roda de amigos, às vezes, será que você tem bons elogios, boas considerações? Outra coisa também, quais são as palavras de reconhecimento que você usa para sua esposa? Será que você só usa a palavra assim, nossa, o bife estava uma delícia, hein? Olha, que salada que você fez, foi fantástica, né? Será que é essas palavras de reconhecimento? Não estou falando que você vai ser fingido, em querer fingir uma situação, mas nós precisamos reconhecer as nossas esposas pelo valor que ela tem, pela essência que ela tem, pelo caráter que ela tem, pela dignidade, pela honradez que ela tem. É nisso que nós precisamos. Então, veja bem, tratar com dignidade não é qualquer coisa. Reconhecer o esforço, muitas vezes, que ela faz de, ao ficar em casa, não saindo para trabalhar e gerenciando o lar, faz uma economia, está educando os filhos, né? Será que você elogia essa parte zelosa da sua esposa, assim como diz? Se você não sabe como elogiá-la, passe lá pelos Provérbios 31 e lê um pouquinho ali, vê as características, né? Será que nós reconhecemos e usamos de palavras de reconhecimento? Mais uma vez, que elogios você usa e quando usa? Será que você elogia ela também constantemente? Não só pela beleza física, o próprio texto de Pedro vai dizer que a dignidade ou a beleza da esposa está em um coração, né? Então, você tem usado isso. Agora você fala assim, mas a minha esposa, ela não desenvolveu tanto, que nem esses dias eu escutei, infelizmente, um estudo, fiquei triste, de um pastor colega, não daqui da região, né, mas dizendo que o fato da mulher não ter desenvolvido tanto na fé abre um certo precedente para que o homem possa pensar em outra mulher. Que absurdo isso. Isso é um absurdo. Primeiro que é um pecado da parte do homem querer cobiçar outras mulheres. E tem que cobiçar a sua, tem que conquistar a sua, tem que investir na sua esposa. Isso sim. Agora, se ela não cresceu espiritualmente tanto quanto, de quem que é a responsabilidade? Do marido. O marido é responsável. Mas o marido, ele é relativamente fraco na fé. Precisa crescer, precisa orar, precisa correr atrás, precisa estudar a Bíblia, precisa ler, precisa buscar estudos bons, precisa procurar pessoas que são conselheiros e procurar ajuda, procura discipulado. Aí sim. Então, quando a gente pensa, o que a gente tem elogiado da sua esposa? Tá? É interessante um texto que talvez também você só elogie demais a sua esposa, mas Salomão teve um problema inverso. Ele elogiava demais, e mais do que elogiava, ele colocou as mulheres acima de Deus.
1 Reis 11, de 1 a 8, o verso 4 diz assim, de 1 Reis 11: Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era todo fiel para com o Senhor, como fora Davi. Então, sem dúvida, as mulheres que estiam ali eram mulheres que, na sua maioria, politeístas, mulheres que eram de aconchavos políticos, né? Mas Salomão sabia disso, ele não precisaria se envolver com essas mulheres. Ele se envolveu, mas ele perdeu a fidelidade ao Senhor. Então, talvez você está do outro lado, você está colocando a sua mulher num pedestal, que é o Senhor que tem que estar lá. Você tem alguma pergunta até aí? Alguma colocação que você queira fazer? Não? Veja bem, que viver a vida comum do lar implica em discernimento, consideração e tratar com dignidade. Aí vem uma outra pergunta que você pode ter na cabeça: mas será que ela merece? Não, não merece. Assim como você não merece também. A questão não é de merecimento. A questão é de compromisso, de pacto que você firmou com a sua esposa, diante do Senhor. Um compromisso, um pacto de fidelidade, exclusividade e intimidade. Mesmo que a outra parte não mereça, e normalmente não vai merecer, porque a outra parte é pecadora. Mas você fez um compromisso diante do Senhor que você vai amá-la, você vai respeitá-la. Você fez um compromisso. E esse compromisso é até que a morte o separe. Então, merecimento não é questão de mérito. Ninguém merece nada, inclusive nós. Foi nos chegada a salvação por meio da graça, não foi por mérito. E também, nesse aspecto, é graça. Ela merece, a sua esposa? Não. Você merece? Não. Mas é pelo pacto e compromisso que você fez com o Senhor. Ah, mas eu não tenho essa maturidade espiritual. Precisa correr atrás. Temos ferramentas para ajudá-lo nessa busca de crescer mais com o Senhor. Quer você seja membro dessa comunidade ou não, se você está interessado em fazer isso, temos o maior prazer em ajudá-lo. Mas você tem como ser um marido ideal que Deus espera de você para sua esposa. Tem mesmo. Estou indo para a conclusão, e na conclusão, maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com as vossas mulheres como parte frágil. Tratai-a com dignidade, pois juntamente herdeiros da mesma graça. Foi o que eu acabei de falar. Nós somos herdeiros dessa graça. Então, juntos nós vamos desfrutar dessa graça. Agora, é interessante que também se o marido não faz, não vive a vida comum do lar com discernimento, não tem consideração para com a sua esposa, como parte mais frágil, não trata com dignidade, há uma punição, de certa forma, para os maridos, para que não se interrompa as suas orações. Ou seja, as orações que você fizer enquanto você estiver em falta com a sua esposa, o Senhor não quer nem escutar. Não quer nem saber o que vai acontecer. Então você precisa acertar esse passo se você não acertou ainda. Ao ser herdeiros da mesma graça, Augusto Nicodemos diz uma frase: o homem e a mulher, salvos em Jesus, entram pela mesma porta do céu, da mesma maneira e os mesmos privilégios. Lembra que eu falei? São em essência igual, funções diferentes, mas é pela graça, como o texto diz. O texto diz que somos herdeiros da mesma graça de vida. Assim, para que não se interrompa as suas orações, o que você precisa fazer? Como aplicar esse último ponto? Primeiro, talvez você está em falha ou em falta com alguns desses itens que nós acabamos de ver. Arrependa-se diante do Senhor, confesse diante do Senhor e confesse para sua esposa. Fala, olha, eu tenho sido negligente em lidar com você, em tratar com vocês.
Identifique onde está esse erro e corrija. Talvez falta de discernimento, consideração ou dignidade. Identifique onde está. Corra atrás, faça essa correção. Terceiro, ore por sua esposa diariamente. Esse é um grande desafio. Que muitas vezes nós oramos por várias coisas. E muitas vezes as nossas esposas oram por nós diariamente. Mas nós, será que oramos pelas nossas esposas diariamente? Será que nós investimos tempo, não só na oração, mas também, além da oração, tempos de qualidade com as nossas esposas? Tempo para sentar e ter um devocional, que seja pequeno, viu, gente? Estou falando aqui, e eu sei aqui, nós temos alguns aqui que são até professores, não vai dar aula para sua esposa. Às vezes você vai ler um trecho das Escrituras, compartilhar, orar junto, né? Com os filhos também. Tenho escutado alguns relatos de alguns homens que têm alguns homens que eu entendo que são bons profissionais, estão trabalhando de casa, têm os filhos pequenos, mas eles não abriram mão de investir tempo junto de qualidade com a família, tendo discipulado com os filhos, tendo tempinho com os filhos, isso é ótimo, né? Tem uma colocação de que é importante saber ceder de ambas as partes, né? Eu não entendo muito o que quer dizer por ceder aqui, né? Mas, sem dúvida, os dois lados têm que se acertar sempre. Sempre precisa de conversa, sempre precisa de diálogo, sempre precisa de identificar onde está errado, corrigir e orar. Essa é uma base, senão o casamento não subsiste, né? Eu quero mostrar para vocês algumas sugestões de leituras. Eu ia mostrar outras, mas não seria muito correto com vocês eu acabar indicando alguma coisa que eu não li, né? Mas eu quero sugerir. Esse é um homem nota 10, até quando as mulheres viram o título desse livro uma vez, eu estava fazendo com o discipulado, falou, nossa, que pretensão, hein? Homem nota 10, né? Na realidade, Davi Merck é conhecido nosso, professor do Palavra da Vida. Esse livro ele aborda as características de liderança que tem em 1 Timóteo, capítulo 3, e Tito, e ele pega essas características de liderança e aplica na vida do homem, que são plenamente capazes de ajudar tanto na igreja como também no lar. Um outro livro que até o meu grupo de discipulado a gente fez agora recentemente, O Homem Bíblico. Esse autor, o Stuart Scott, foi o mesmo que escreveu o livreto do Orgulho e a Humildade, tá? Ele vai falar sobre masculinidade, liderança e decisões, né? É um livro muito interessante, muito prático, né, que ajuda muito e dá boas noções para nós, né, homens. 2 livros. Esse livro do Paul Tripp, O que Você Esperava? Expectativas Fictícias e a Realidade do Casamento. Sem dúvida, foi o melhor livro de casamento, sobre casamento, que eu li nos últimos tempos, tá? Queria ter lido esse livro há anos atrás, mas ele não estava escrito ainda. Mas esse livro, ele é fantástico. Esse livro você tem que ler. Um outro livro muito bom também, chamado Maridos Perseguindo a Excelência, Princípios Básicos para o Marido que Almeja o Ideal de Deus, do Lu Priolo, né? É um excelente livro também, principalmente num dos capítulos que eu gosto muito, é quando ele fala sobre a importância de investir na vida espiritual da esposa e sugestões que ele dá ali. Muito Irmão, bem. por favor. Oi. O senhor poderia repetir o outro livro? O livro anterior a esse que o senhor mencionou? Tá. Um é Homem Nota 10, do Davi Merck, e o outro é O Homem Bíblico. Sim. Stuart Scott. Tá? Sim. Aí você falou um outro sobre um outro agora. Esse aqui, Maridos Perseguindo a Excelência. Maridos Perseguindo a Excelência? Esse é um dos livros. Eu Tem acho que um ele se outro... refere ao Esperava.
Ah, tá. O que você esperava, do Paul Tripp. Isso, esse mesmo. O que você esperava. Esse foi um dos melhores livros, só repetindo, que eu li sobre relacionamento conjugal nos últimos tempos. Tá? Paul Tripp escreve muito bem, é muito bom esse livro. Tem um outro livro dele também, se você tem filhos, né? Tem um outro livro do Paul Tripp chamado Desafio aos Pais. Esse livro aqui, ó. Esse livro é fantástico também, do Paul Tripp, tá? Muito bem, você tem dúvidas, questões?